Olá, pessoal, boa noite. Então, hoje eu tô aqui, a gente vai conversar sobre as diferentes áreas psis, porque vários têm me perguntado sobre a diferença entre a atuação do psicólogo, do psicanalista e do psiquiatra. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu já estou ao mesmo tempo fazendo a live no Instagram, no YouTube e no Facebook. Mas eu ainda tô assim me entendendo. Então eu gostaria que vocês tivessem bastante tolerância, porque eu ainda tô me entendendo, né? Enfim. Quais são as perguntas que surgiram para mim? A gente saber quais são as diferentes áreas de atuação, né? Do psicólogo, do psicanalista e do psiquiatra. Então eu vou começar falando sobre o psicólogo. A gente faz uma formação, né? Uma graduação na universidade em psicologia. E a gente pode sair formado em bacharel em psicologia ou formação de psicólogo, que é o psicólogo que tem a formação para atuação na área clínica. Então, quando a gente se forma em psicologia, a gente tem a possibilidade de poder atuar no consultório. Acontece que as pessoas normalmente sempre me perguntam, então, qual é a diferença entre o psicólogo e o psicanalista? A diferença básica entre o psicólogo e o psicanalista é a seguinte: o psicólogo, ele fez uma universidade de psicologia. E para a pessoa se tornar um psicanalista, ele precisa fazer uma outra formação, que é feita nas sociedades de psicanálise. Aqui no Rio, nós temos várias sociedades. Temos a Sociedade de Psicanálise do Rio de Janeiro, a Sociedade Brasileira de Psicanálise. Nós temos a Sociedade de Psicanálise da Cidade do Rio de Janeiro, que é a SPCRJ. Nós temos o Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro. Nós temos o Círculo Brasileiro de Psicanálise. E tem inúmeras sociedades lacanianas, tem formações do campo lacaniano, enfim, tem uma série de sociedades que são consideradas as sociedades de psicanálise daqui do Rio de Janeiro. Algumas são do Brasil e outras são especificamente da cidade do Rio de Janeiro. Bom, o que acontece é que uma vez que as pessoas se formam, se tornam psicólogos, muitas vezes os psicólogos trabalham numa base psicanalítica. O fato de você trabalhar com uma base psicanalítica não quer dizer que você é psicanalista. Por quê? Para se tornar um psicanalista, você precisa ter feito uma formação numa sociedade de psicanálise. E depois que você acaba essa formação pode, dependendo da sociedade, pode levar de 4 a 5 anos,
um pouco mais ou um pouco menos, depende da disponibilidade do sujeito de poder investir mais ou menos tempo na sua formação. Então, uma vez terminado o que nós chamamos normalmente dos seminários que tem que ser cumpridos nas sociedades de psicanálise, o aluno ele pode se candidatar a se tornar membro efetivo daquela sociedade. Então, por exemplo, o sujeito faz 3 anos de formação em psicanálise. E aí, ao final desses 3 anos, já tendo cumprido todas as suas obrigações, já tendo feito todos os seminários exigidos para que você possa vir a se tornar membro efetivo daquela sociedade, aí você se candidata a membro efetivo daquela sociedade. Isso significa que, aí eu vou falar especificamente do meu caso, que é no Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, a sociedade a qual eu sou filiada. Então, no Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, a gente tem um protocolo, né? A gente precisa apresentar um caso clínico, um memorial e um memorial, e a gente precisa estar aberto a, eventualmente, uma sabatina, se for o caso. Então, na data específica, aquela sociedade coloca em votação se você tem votação suficiente para ser aceito naquela sociedade como membro efetivo. Isso significa que, se você for aprovado, você passa a ter o direito de se intitular psicanalista. Isso significa que são as sociedades de psicanálise que nos legitimam como psicanalistas. Então, no meu caso, quando eu me candidatei a membro efetivo do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, eu fui aceita e, desde então, eu pude passar a me nomear como psicanalista, porque fui legitimada pela sociedade na qual eu fiz a minha formação. Isso é a característica principal dos psicanalistas. Então, o psicanalista, ele precisa ter uma graduação completa. No caso do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, não precisa necessariamente que a pessoa seja psicóloga ou médico. Você precisa necessariamente ter uma formação em nível superior. Então, o Círculo Psicanalítico, ele acolhe também pessoas de outras áreas. O que acontece é que, às vezes, tem algumas dificuldades, porque, por exemplo, o advogado, ele pode vir se tornar psicanalista? Sim, pode. Porém, no tempo que ele vai fazer a formação dele, ele não pode clinicar, ele não pode ter consultório. Então, isso, às vezes, dificulta e prolonga um pouco mais a formação de uma pessoa que tem nível superior, mas não é psicólogo e nem psiquiatra,
e nem outro profissional de saúde, porque em sendo profissional de saúde, normalmente o sujeito pode clinicar. Então, já vimos que o psicólogo, ele se forma, o psicólogo, ele fez o curso de psicologia e, eventualmente, ele pode ter interesse na psicanálise, então ele faz uma formação numa sociedade de psicanálise. Muitas vezes, as pessoas acham que somente psicólogo ou psiquiatra podem se tornar psicanalistas. Dependendo da sociedade, profissionais de outras áreas podem se candidatar a serem membros efetivos daquela sociedade de psicanálise. Eles vão precisar passar por esse processo, né? E tem que se candidatar e tem que se submeter à votação daquela comunidade para saber se ele será aceito como psicanalista ou não. Ou seja, se ele poderá ter o título de psicanalista. Bom, psicólogo é aquele que faz o curso de graduação de psicologia. O psicanalista, então, é aquele que, para além do curso de psicologia, ele faz uma formação numa sociedade de psicanálise. E nós temos o psiquiatra. O psiquiatra é o profissional médico que fez uma especialização em psiquiatria. É uma especialização dentro da medicina. Da mesma forma que o médico, ele se forma como clínico geral, mas ele, para se tornar, por exemplo, cardiologista, ele faz uma residência ou ele faz uma especialização em cardiologia. A mesma coisa relativa à psiquiatria. Ele é formado, ele pode ter se tornado clínico geral e ele vai fazer uma especialização ou vai fazer residência em psiquiatria. Uma vez com o título de psiquiatra, ele também pode fazer a formação numa sociedade de psicanálise. E vai ter que cumprir exatamente as mesmas exigências que todo e qualquer outro profissional que queira se tornar psicanalista daquela sociedade, né? Porque, como eu estava falando inicialmente, algumas sociedades exigem que o profissional seja psicólogo ou psiquiatra para se tornar psicanalistas. Mas tem outras sociedades que aceitam profissionais de toda e qualquer área. Eles precisam necessariamente cumprir exigências daquela sociedade de psicanálise que poderá lhe outorgar o título de psicanalista. Mas ele, como psiquiatra, qual é a especificidade do psiquiatra? É que o psiquiatra, ele pode medicar, coisa que nós, psicólogos, não somos autorizados, em hipótese alguma, a medicar quem quer que seja. Quando a gente percebe que o nosso paciente está precisando de uma avaliação a respeito da sua saúde mental, se o sujeito está em sofrimento,
em função de muita insônia, em função de uma depressão muito grande, em função de, eventualmente, ideação suicida. Então, quando nós avaliamos que o nosso paciente precisa ser medicado, então nós encaminhamos o paciente para um psiquiatra. Esse psiquiatra, ele pode ser somente psiquiatra ou ele pode ser psiquiatra e psicanalista. Agora, para que esse encaminhamento aconteça da melhor forma possível, é sempre muito indicado que o psicólogo tenha já o encaminhamento para psiquiatras com os quais ele já tem o hábito de trabalhar. Porque é dessa forma que a gente consegue ampliar um pouco a visão sobre o paciente e, ao mesmo tempo, a gente pode ajudar o psiquiatra a ter uma melhor compreensão sobre o paciente para chegar à melhor medicação para aquela pessoa. Porque, como a gente sabe, cada um reage de uma forma diferente à mesma medicação. Então, muitas vezes a gente sabe que o sujeito ele está tomando uma determinada medicação e o outro paciente toma a mesma medicação e as reações são as mais diversas. Então, é muito importante que a gente faça o encaminhamento para avaliação psiquiátrica, lembrando ao paciente que ele vai precisar de um tempo de troca com esse outro profissional para que a dosagem, enfim, em primeiro lugar, a medicação e também a dosagem, ela é absolutamente específica e singular para cada paciente. Então, é necessário que essa medicação ela seja ajustada de acordo com as necessidades de cada um. Por isso é que, havendo essa troca, havendo esse melhor entendimento entre o psicólogo e o psiquiatra, quem sai ganhando é o paciente. Porque, dessa forma, em princípio, o psicólogo tem um contato mais frequente, mais assíduo com o paciente. Então, ele tem mais elementos para poder ajudar o psiquiatra a melhor escolha de medicação e de dosagem para aquele paciente. Então, eu gosto sempre de dizer para os meus pacientes que o importante é que essa troca, essa eventual troca que eu possa fazer com o psiquiatra do meu paciente tem única e exclusivamente o intuito de ajudar o paciente a chegar na melhor medicação, naquela que for mais indicada e na melhor dosagem para o paciente, né? Por quê? A gente sabe que as idas ao paciente, normalmente, acontecem uma vez por mês. Às vezes, quando há uma necessidade, o psiquiatra
pede para que essas idas ao consultório sejam mais frequentes, mas nunca mais do que de 15 em 15 dias. A gente sabe que o normal é que realmente essas idas ao psiquiatra aconteçam uma média de uma vez por mês, podendo ser mais frequente ou menos frequente. Então, isso mostra que é claro que o psiquiatra ele tem menos contato com o paciente. Então, tendo menos contato com o paciente, ele vai ter menos chance de conhecer esse paciente. Então, por isso que o contato do psicólogo com o psiquiatra é sempre muito indicado. Como supervisora, não sei se todos sabem, mas eu coordeno o curso da PUC de transtornos alimentares e nós temos o estágio que é feito também no curso. Então, como supervisora, a minha praxe é normalmente pedir para que os alunos tenham contato com o psiquiatra, porque através desse contato ele vai poder fornecer mais elementos que vão permitir que esse psiquiatra tenha uma melhor avaliação daquele sujeito. E dessa forma, ele tem muito mais chance de ter êxito no tratamento. Então, olha só, a gente está vendo que o psicólogo ele pode... O que dá o título de psicólogo? É o fato dele ter feito uma graduação em psicologia. Essa graduação em psicologia, ela tem uma infinidade, né, de áreas de atuação. Aqui eu me proponho única e exclusivamente a tratar minimamente, hoje, né, da área de psicologia clínica. Então, a gente sabe que na psicologia clínica, a gente tem várias áreas. A gente tem área de atuação em Gestalt, existencialismo, humanista, terapia cognitivo-comportamental, a psicanálise, que mais? Já falei do existencialismo, Gestalt, quem mais lembra de alguma outra área que eu esteja esquecendo? Tem também a parte toda de hospitalar, tem a parte de psicologia aplicada à educação. Enfim, tem uma série de especificidades que o curso de psicologia outorga àquele que se forma. Isso, a Alciane está lembrando aqui também da área junguiana, é verdade. Tem também a área reichiana, né? Enfim, nós temos várias áreas de atuação na psicologia. Tem também, eu estava esquecendo, a parte toda de recursos humanos, a parte de atuação empresarial, mas aqui eu estava querendo me ater um pouco mais só à psicologia clínica, né? Então, a psicologia clínica tem todas essas áreas, tem a psicologia social também, né? E temos a possibilidade, atualmente, a gente tem encontrado uma certa tendência, aí já falando especificamente da área de psicanálise, está havendo uma certa tendência as pessoas quererem controlar, de alguma forma, a área da psicanálise. Tem alguns projetos no Congresso, inclusive, tentando restringir a área da psicologia, procurando
esvaziar as sociedades de psicanálise. As sociedades de psicanálise, elas surgiram exatamente em função de uma demanda, né? A pessoa acabava o curso de psicologia, onde você tem uma gama enorme de escolhas, e você precisava se especializar para poder se intitular psicanalista. E foi tem mais ou menos em torno de 50 e poucos anos. O Círculo Psicanalítico fez 50 anos, foi há 2 anos atrás. E foi nessa mesma época que que também fundou-se a Sociedade Brasileira de Psicanálise, a Sociedade de Psicanálise do Rio de Janeiro e a Sociedade de Psicanálise da cidade do Rio de Janeiro. Essas 4, né? A SBP, SPCRJ, o Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, o Círculo Brasileiro do Rio de Janeiro, todas essas sociedades, mais ou menos, são em torno de 50 anos, e que surgiram exatamente em função dessa demanda de melhor formar aqueles que queriam trabalhar com psicanálise. Então, houve toda uma estruturação dessas sociedades vinculadas às sociedades de origem, que são normalmente francesas, inglesas, basicamente são as sociedades inglesas e francesas, sobretudo, que tiveram mais repercussão aqui no Brasil. Tem sociedades também argentinas que tiveram aqui desdobramentos, inclusive, com a formação a SPAG, que formava grupos. Então, olha só, a gente sabe que houve toda uma estruturação dessas sociedades para poder fornecer uma boa formação para aqueles que têm mais interesse em psicanálise. Atualmente, nós vivemos o que a gente chama, né, de sociedade do espetáculo, essa coisa muito ligada à aparência, muito ligada ao imediatismo, tem que ser tudo muito rápido. Então, tem projetos no Congresso para esvaziar completamente as sociedades de psicanálise e para que as pessoas possam, não sei bem quais são os critérios que são sugeridos, se intitularem psicanalistas sem a aprovação das sociedades de psicanálise. E não sei se vocês prestaram bem atenção, mas o que legitima o sujeito a poder se intitular psicanalista é a sociedade para a qual ele se candidatou a se tornar membro efetivo daquela sociedade. São esses membros da sociedade que legitimam o sujeito a se nomear psicanalista. Porque essas sociedades são formadas por estudiosos, teóricos da psicanálise, que são eles que são os encarregados pelas diversas sociedades de psicanálise. E esses projetos que tramitam no Congresso são exatamente uma tentativa de esvaziar a importância das sociedades e fazer essa coisa um pouco mais, eu diria, rasas.
Então, é tudo que a psicanálise não precisa, é passar por esse processo de esvaziamento do seu conhecimento, do seu conteúdo e da sua importância, que faz com que todos os profissionais que têm interesse maior pela psicanálise busquem essas sociedades por dois motivos. Ou porque querem se tornar psicanalistas, ou porque estão procurando uma possibilidade de serem atendidos por alguém dessas sociedades. E isso, diga-se de passagem, quase todas essas sociedades têm o que a gente chama de clínica social. A clínica social, ela tem como objetivo atender a população que não está em condições de pagar o preço de consultas em consultório particular. É a mesma situação daqueles que procuram o serviço de psicologia aplicada das universidades, o chamado SPA. Então, os SPAs, eles atuam como uma clínica social. Por exemplo, a PUC, o SPA da PUC, ele tem uma atuação onde o valor mínimo da consulta é R$10 e o valor máximo da consulta é R$50. Isso na PUC. Mas a gente tem outras possibilidades de clínica social cujo valor é acertado com o profissional. E isso eu estou aqui me atendo a essa questão porque recentemente nós estivemos conversando e é muito importante que as pessoas saibam que numa clínica social, como é o caso da clínica social, por exemplo, do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, nós não temos um preço teto máximo. Por quê? Eu vou contar para vocês um episódio, né? Uma supervisanda minha da clínica social do Círculo, porque eu não só atendo pela clínica social, mas eu também sou supervisora do Círculo para os alunos em formação que atendem pela clínica social. Então estava se colocando a seguinte questão: mas a pessoa disse que ela pode pagar R$50 por sessão, mas eu acho que ela não tem o perfil de clínica social. Então eu fiz a seguinte pergunta que eu acho bastante pertinente: como que ela vai encontrar um bom profissional que tenha uma referência importante, como é o caso da clínica social do Círculo? Como ela vai encontrar um profissional que a atenda por R$50? Só numa clínica social, de uma sociedade de psicanálise ou de uma sociedade de outras... aí eu já não sei muito bem como é que acontece, mas eu sei que tem formação em outras correntes, né? Jungiana, da Gestalt, TCC, todas essas. Então, as pessoas vão encontrar possibilidade de serem atendidas por R$50 ou R$100 se elas procuram ou a clínica social de uma sociedade de psicanálise ou de uma sociedade de psicologia de outra corrente, ou o SPA das universidades. Então, o sujeito que pode pagar R$50, ele é um sujeito de clínica social, sim. E isso não me parece que seja uma questão
que tenha que ser levada para os administradores como uma questão se aquele paciente é ou não de clínica social. Eu acho que se o paciente se sente um paciente de clínica social, ele será um paciente de clínica social. E claro que, a meu ver, todo paciente que começa um atendimento, que começa um processo psicanalítico, ele está sendo verdadeiro. Então, ele vai ali colocar as suas dificuldades e as suas reais possibilidades de pagamento. Mesmo que ele possa pagar R$100, não é fácil encontrar alguém que tenha uma boa referência que vai poder atender por R$100. São as clínicas sociais que permitem ampliar um pouco esse público atendido pela psicanálise. Então, eu acho que, voltando aqui à nossa questão, eu acho que o psicanalista é aquele que foi legitimado pela sua sociedade. Ele pode ser psicólogo ou médico. Isso todas as sociedades de psicanálise aceitam. E algumas sociedades, como por exemplo o Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, que aceitam profissionais de nível superior. Nós temos engenheiro, nós temos advogado, nós temos musicistas, nós temos possibilidade de acolher pessoas que venham de outra área. Então, o psicanalista é um profissional que, quando ele diz eu sou psicanalista, a minha sugestão é que sempre se pergunte: você é psicanalista de qual sociedade? Sempre tem que haver uma sociedade que o legitime como tal, que o legitime como psicanalista. Já o psicólogo, ele pode atuar, e ele pode atuar em base psicanalítica, porque ele estuda bastante a psicanálise, ele pode ter vários grupos de estudo, ele pode ter tido excelentes professores de psicanálise na universidade, por uma série de motivos. Porém, ele não é psicanalista. Ele atende com base psicanalítica. Esse é o psicólogo que não há nenhum demérito, é o psicólogo que atende com base psicanalítica, mas que não é psicanalista. Porque para ser psicanalista, você precisa de uma formação específica que uma sociedade de psicanálise tenha fornecido para você essa formação. E o psiquiatra é aquele que fez medicina e que, no final do seu curso de medicina, ele é um clínico geral e ele pode fazer uma especialização, pode fazer residência e pode se tornar psiquiatra. Ele sim, o psiquiatra é alguém que é autorizado a medicar, coisa que nós psicólogos não podemos fazer. E eu aproveito para dizer mais uma vez da importância da gente sempre
repetir quantas vezes for necessárias para os nossos pacientes que eles devem seguir a orientação do médico. Automedicação é um perigo. Eu sempre peço aos meus pacientes que busquem a opinião dos seus médicos e que possam, de alguma forma, entrar em contato com o seu psicólogo e deixar com que o seu psicólogo entre em contato com o seu psiquiatra para ajudar o seu psiquiatra a fazer a melhor escolha para o sujeito. Por quê? Se o psicólogo ele tem mais contato com o paciente, claro que o paciente vai se beneficiar desse contato do psicanalista com o psiquiatra. Porque dessa forma, o psiquiatra vai ter mais elementos para poder decidir pela melhor medicação para aquele paciente. Então, falamos do psicólogo, falamos do psicólogo que pode se tornar psicanalista e falamos do psiquiatra, que é o médico que fez a sua formação em medicina e que, de alguma forma, depois fez uma formação em psicanálise e se torna também psicanalista. Mas nem todo psiquiatra é um psicanalista. Todo psiquiatra pode se tornar psicanalista? Sim, se ele fizer uma formação em psicanálise. Agora, eu gostaria de saber se o pessoal que está aqui, se tem alguma dúvida e se gostariam de fazer algum comentário, podem colocar aqui, que eu acho que vai ser interessante para a gente poder aprofundar um pouco mais e para eu saber um pouco mais quais são as dúvidas que as pessoas mandam muito para mim no privado, mas que, de alguma forma, eu gostaria de saber se já esgotamos esse assunto, né? Porque é muito importante a gente saber da importância da diferença de atuação do psicólogo, do psicanalista e do psiquiatra. E não é nenhum demérito a pessoa não saber. É muito comum as pessoas não saberem qual é a diferença. Ah, mas ele se formou em psicologia. Ele não pode ser psicanalista? Ele pode. Ele precisa fazer a formação em psicanálise para ser intitulado psicanalista. Então, aquilo que eu estava dizendo agora há pouco, se alguém diz, eu sou psicanalista, é sempre bom você perguntar de qual sociedade de psicanálise? Porque é a sociedade de psicanálise que legitima o sujeito como psicanalista. Então, a Natasha está fazendo aqui uma pergunta. A gente poder falar da diferença de abordagem de um psicólogo e psicanalista nas consultas. Olha só, Natasha, você fez uma ótima pergunta. O psicólogo que trabalhe numa linha psicanalítica, ele vai trabalhar da mesma forma. Da mesma forma que o psicanalista. Mas ele não vai se dizer psicanalista, porque ele não é psicanalista, né? É a mesma coisa que, eu tô medicando o fulaninho porque a gente está numa fazenda. Bom, você está medicando, mas você não é médica, né? Então, o psicólogo, normalmente,
ele não utiliza o divã, porque é normalmente uma prerrogativa do psicanalista. Agora, a abordagem do psicólogo pode ser completamente diferente da abordagem de um psicanalista. Depende dos pressupostos e das premissas das quais se parte. Então, por exemplo, um psicólogo que trabalhe com TCC, que é a teoria cognitiva comportamental, é completamente diferente da abordagem de um psicanalista. O psicólogo de TCC, ele trabalha com um determinado tipo de protocolo, ele tem uma premissa diferente. No caso, por exemplo, a diferença entre o psicanalista e o psicólogo de TCC é que o psicanalista, ele parte do inconsciente. E pro psicólogo de TCC, ele não trabalha com o inconsciente. Então, isso daí eu acho que já dá uma noção, Natasha, um pouco da diferença entre a abordagem de um e de outro. Ficou claro para você, Natasha? Ou você gostaria de fazer mais alguma pergunta? Júlia, você que é advogada, qual é a sua questão com relação à diferença entre as diferentes áreas de atuação na saúde mental, né? O psicólogo, o psicanalista e o psiquiatra. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta. Alciane aqui está dizendo que o psicólogo trabalha com os conteúdos conscientes do sujeito, enquanto que o psicanalista trabalha com conteúdos inconscientes. É isso aí, é isso, Natasha. Os pressupostos sendo diferentes, a abordagem também vai ser diferente. Eu acho que isso daí não deixa muito margem de dúvida, né? Então, eu vou lembrar vocês novamente que eu tô fazendo ao mesmo tempo a live no Instagram, no YouTube e no Facebook. Mas eu ainda tô me entendendo. Então, sejam tolerantes, mas isso vai ser bem interessante porque vai poder ampliar a nossa área de atuação. Vai ficar disponível no YouTube, vai ficar disponível também no Facebook. E eu acredito que a gente possa dar conta de mais conteúdos. E eu gostaria de avisar vocês também que eu tô querendo saber quais são as demandas. Alciane, Fernanda e Natasha, que participaram bastante hoje, eu gostaria que vocês me mandassem mensagem me dizendo quais são as áreas dos transtornos alimentares que vocês sentem atravessadas de uma maneira complicada ou atrapalhada, né? Para tratar dos transtornos alimentares. O psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra, o que não fica muito claro para vocês. Então, por favor, mandem para mim, mandem para minha, como é que chama? Minha bio, minha DM. Eu não sou muito craque nesses termos, mas eu sei me virar, mas não sei muito bem identificar. Então, pessoal, na semana que vem, a gente vai continuar conversando sobre as diferentes atuações dos profissionais de saúde mental na relação com os transtornos alimentares.
A Alciane aqui está falando, acha que a questão da transferência nos transtornos alimentares é sempre um tema muito importante a tratar. Com certeza, Alciane, importantíssimo. E eu acho que a gente, na semana que vem, eu vou tratar especificamente mais dessa questão da transferência nos transtornos alimentares e como ela é específica no psicólogo, no psicanalista e no psiquiatra. Eu vou me despedir agora porque normalmente eles têm nos cortado antes de eu terminar. Então, antes de qualquer coisa, a Fernanda aqui está dizendo que anorexia e psicanálise, muitas pessoas acreditam que só TCC trata anorexia. Pois é, mas isso aí a gente sabe que é uma espécie de um mito que foi durante algum tempo muito alimentado pelos médicos, porque havia-se uma demanda de que a coisa tivesse que ser muito rápida, né? Mas como também os sintomas voltam muito rapidamente, então a gente hoje tem um acolhimento dos médicos com relação aos psicanalistas muito maior do que já foi no passado. Mas na semana que vem a gente vai falar sobre isso e eu quero que vocês me mandem as dúvidas, as questões. Eu acho que a questão da transferência e como que ela se dá de forma diferente na atuação do psicólogo, do psicanalista e do psiquiatra, a gente vai retomar então a partir da transferência. Mas eu gostaria que vocês me fizessem mais perguntas a respeito da atuação dessas três áreas, sobretudo nos transtornos alimentares, que hoje a gente nem teve tempo de chegar especificamente nos transtornos alimentares. E você, Cristomé, seja muito bem-vinda. Você que está aqui no Rio agora de passagem e aluna do nosso curso, fique sabendo que toda quarta-feira, às 8h30, nós temos a nossa live e todas as sugestões de vocês são sempre muito bem-vindas. E vocês podem encontrar as lives que ficam no Instagram e que agora também vão estar no YouTube e no Facebook. Por hoje a gente fica por aqui e a gente se encontra então na semana que vem, tá? Valeuzão, pessoal. Tchau, tchau.